Salve, salve família Arena! Salve, salve areneiros e areneiras! Pois é, estamos aqui em mais um vídeo no nosso canal. Gostaria de pedir o seu like, a sua inscrição aqui no canal e também compartilha hype esse vídeo para dar aquela fortalecida. A gente vai falar muito sobre mercado da bola no dia de hoje. Vitória se movimentando ainda mais no mercado para poder trazer reforços para qualificar ainda mais esse time. A gente vai falar sobre a situação de Renato Kaiser, de Newton, a situação também do Danilo Barbosa, do que é que procede, o que é que não procede, o que é que o Vitória ainda busca no mercado. Então a gente vai bater esse papo neste vídeo. Então vamos logo direto ao papo, vamos logo direto ao assunto. Vamos falar sobre ele, Renato Kaiser, jogador que o Vitória está negociando. O que acontece com o Renato Kaiser? O Renato Kaiser do Vitória já tinha um interesse na janela, né, por ele. Já tem algum tempo. Na verdade, depois que o Vitória teve a proposta para o Mastrani rejeitada, a primeira opção virou o Renato Kaiser, jogador que foi avaliado pela comissão técnica também pela diretoria rubro-negra. Com relação ao Renato Kaiser, o Vitória já tinha feito proposta a ele antes da final do campeonato cearense. O Fortaleza já tinha liberado ele para o mercado para poder negociar e o Vitória fez a proposta. Só que o jogador não tinha respondido. Naquele momento, existia também o interesse do Juventude. Estava também buscando seu camisa 9 e o Renato Kaiser estava dando ali uma valorizada, fazendo um leilão para poder, obviamente, ter mais dinheiro, ganhar mais dinheiro, né? E aí, durante as negociações, o Juventude fechou com o atacante Matheus Babi, jogador do Atlético Paranaense. E aí as opções de Renato Kaiser acabou diminuindo de forma considerável. Com a contratação de Davidson pelo Fortaleza, o Renato Kaiser sobrou e aí aceitou a proposta do Vitória. A Vitória agora negocia com o Fortaleza. A gente não sabe qual foi a proposta realmente do Vitória para o Fortaleza. O que a gente sabe é que na época que o Fortaleza negociava com o Juventude, o Fortaleza pediu um valor de 1,5 milhão de dólares para poder vender o jogador. Então deve gerar mais ou menos em torno de sair. Se for 100%, 1,5 milhão. Se for 50%, 750 mil euros, né? 750 mil dólares. Então pode ser que o Vitória chegue realmente no valor que faça aquisição do jogador. Quem é Renato Kaiser? Vou colocar agora na sua tela a ficha técnica do jogador. Jogador de 29 anos. Essa temporada jogou 11 partidas, somou 104 minutos, marcou 3 gols, sendo 2 no Cearense e 1 na Copa do Nordeste. O último jogo dele foi na final do Campeonato Cearense. Jogou apenas 7 minutos porque ele entrou e já de imediato se machucou. Inclusive está machucado. Ele tem um estiramento muscular na parte posterior da coxa. Então, um jogador que chega machucado para o Vitória. Tem 1,78 m, 68 quilos, e acumula passagem por vários clubes do futebol nacional. No Fortaleza esse ano, como já falei, 11 jogos e 3 gols. Na temporada passada jogou por duas equipes. No total foram 53 jogos, 10 gols e 2 assistências. No 2023 disputou apenas 3 jogos. Em 2022 foram 35 jogos, 7 gols e 3 assistências. Em 2021 pelo Atlético Paranaense, isso mesmo, 53 jogos, 12 gols e 3 assistências. A melhor temporada dele foi a temporada de 2020. Ele disputou 16 jogos, marcou 10 gols e 2 assistências pelo Atlético Goianiense e pela equipe do Atlético Paranaense, quando ele foi contratado, foram 29 jogos, 8 gols e 3 assistências, ou seja, em 45 jogos ele marcou 18 gols e deu 5 assistências, mas fora isso é uma média relativamente baixa para um centroavante. Em termos de característica, o Renato Kaiser, ele é um jogador, é um centroavante de mobilidade, é um centroavante que ataca espaço, é um centroavante que tem muita mobilidade, sai bem da área, um jogador com característica parecida com o Alejandro, só que pesa contra ele a falta de minutagem, pesa contra ele a quantidade de lesões e também o extracampo dele lá no Fortaleza tem algumas informações que não são bons. Então a gente vai esperar como é que a negociação agora vai andar para a gente de fato fazer uma análise mais completa sobre o Renato Kaiser para ver se vale a pena ou não. Eu acho que assim, dentro do mercado, que o mercado brasileiro não tá fácil, o Vitória demorou muito para poder contratar, fracassou em praticamente tudo, talvez o Renato Kaiser seja interessante.
mas ainda assim vai ficar faltando um centroavante de área, um cara de área realmente, como é o Carlinhos, só com muito mais qualidade, né? Então, somente Renato Kaiser não supre a nossa necessidade de um camisa 9. Mas vamos avançar para a gente de fato trazer mais informações e também fazer uma análise mais completa sobre o Renato Kaiser, né? Ainda está no campo da negociação. Outra situação de negociação é também do volante Newton, ele que é do Botafogo. O Vitória, além da contratação de um camisa 9, o Vitória ainda busca no mercado pelo menos 3 peças. Quais são essas 3 peças que o Vitória quer? Um zagueiro pelo lado esquerdo, um zagueiro canhoto, um volante e um lateral esquerdo. Prioridade, lista de prioridade. Primeiro camisa 9, depois um zagueiro pelo lado esquerdo, depois o volante e por último o lateral esquerdo. Então o Vitória tem essa lista aí de prioridades. Estou fechando o Renato Kaiser, o Vitória vai buscar o zagueiro pelo lado esquerdo, depois o volante e depois o lateral esquerdo. Mas o Vitória não está esperando se concretizar a negociação para poder negociar e buscar outras posições. Não, o Vitória está negociando, está sondando, está tendo interesse e está entrando em contato com os clubes para poder negociar. Então, o Vitória demonstrou interesse no Newton, fez uma sondagem ao Botafogo. Vou trazer a lista para depois a gente conversar a respeito desta situação. Sobre o Newton, ele é um jogador baiano, primeiramente de informação, ele é daqui de Salvador, base da Jacuipense. Então, um jogador que já conhece bem a Bahia, já conhece bem Salvador, jogador de 1,86m, alto, aumenta a nossa linha de meio de campo, 78 quilos. Essa temporada foram 12 jogos, 882 minutos e uma assistência pelo Campeonato Carioca. Em 2024 foram 31 jogos pelo Criciúma, disputou a Série A, marcou um gol e deu uma assistência pelo Botafogo, 9 jogos e nenhum gol. Pela Jacuipense em 2022, ele disputou 22 jogos, marcou 3 gols. Então o Newton, um jogador que o Vitória tem interesse, tem 25 anos, mas a princípio, aliás, eu não mostrei a lista, agora sim estou trazendo a ficha técnica aí do jogador. 12 gols e uma assistência, como eu já falei. Na temporada passada, Campeonato Brasileiro, 31 jogos, 1 gol e uma assistência. Mas a questão do Newton é que o Vitória tem interesse no atleta, entrou em contato com o Botafogo, mas o Botafogo, a princípio, não tem interesse em liberar o jogador. O outro jogador que foi sondado, especulado, oferecido ao Vitória foi o Danilo Barbosa, também volante, mas o Vitória, apesar de ter sido oferecido ao Vitória, o Vitória não demonstrou interesse em trazer o atleta, assim também como aconteceu com o Hector Hernandes, né? Então são jogadores assim, foram oferecidos, como vários são oferecidos, e não vale a pena a gente trazer jogadores que o Vitória não tem interesse. Se o Vitória tiver interesse em vazar, a gente traz. Ou se estiver negociando, se tiver algo mais concreto. Se não tiver, pra gente não vale muito a pena trazer informação aqui. Mas o fato é esse. Vitória busca um centroavante, que o Kaiser está na frente para negociar. O Vitória busca um zagueiro pelo lado esquerdo, também um volante e também um lateral esquerdo para fechar essa janela. Vai conseguir fechar tudo, Ítalo? Não sei. Vitória está até o dia 10 de abril. Sobre a questão do prazo de inscrição, o Léo Pereira ainda pode jogar pela Copa do Nordeste pelo Vitória, porque afinal de contas o regulamento da competição limita somente que o jogador pode disputar por apenas um time a primeira fase, depois ele pode se transferir e o time pode contratar até 3 jogadores que disputaram a primeira fase por qualquer outro clube da Copa do Nordeste. Então Léo Pereira pode jogar pelo Vitória na Copa do Nordeste. Sobre o prazo de inscrição na Sul-Americana, ela é diferente dos campeonatos normalmente que o Vitória disputa. São 3 janelas durante a primeira fase da Copa Sul-Americana. Essas janelas são janelas que são disputadas, são janelas que são feitas nas rodadas. Então vou trazer aqui as rodadas que o Vitória vai disputar. Aliás, se eu só ajeitar minha câmera aqui, para não ficar na frente aqui, vou ficar posicionado aqui, pronto. Esse aqui é o Instagram do Arena, para quem você não sabe. Inclusive, siga a gente lá no Instagram. Aqui eu trago a tabela geral do Esporte Clube Vitória. Então, o que acontece? Na Copa Sul-Americana são 3 janelas. São janelas de inscrições, né? A primeira janela fecha no dia 1º do 4, às 14 horas. O time tem que mandar a lista de relacionados, a lista de inscritos. Fica lá na chamada lista de boa-fé.
que o Vitória tem que disponibilizar. Depois você tem uma outra janela no dia 9 de abril. Você pode ou manter a mesma lista do dia 1º ou fazer alterações, né? E no dia 22 de abril, antes de Vitória e Cerro Lago no Barradão, você tem condição de fazer mais, você manda mais uma lista, ou você mantém os mesmos números, ou você altera. A partir daí, fecha a inscrição para a primeira fase. Aí só reabre no playoff e também nas oitavas de finais, mas aí você tem limitações de alteração. Então, sob Copa do Sul-Americana é isso, o limite máximo é no dia 22 de abril. Se você quiser considerar uma data mais fixa sobre isso. Então, essas são as informações do Esporte Clube Vitória. Se você chegou até aqui e não deixou seu like ainda, ó, deixa o like, se inscreve no canal, ative as notificações. Mas antes, eu gostaria de falar sobre 3 recadinhos dos nossos parceiros. O primeiro, a Fufone, melhores acessórios para celular, né? Capa personalizada, você pode botar seu nome, dar de presente, enfim, você pode fazer o que você quiser. Capa personalizada do Esporte Clube Vitória, tem também Powerbank, tem carregador do Vitória. 3 lojas aqui em Salvador, Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Parque Shopping. Utilize o cupom ARENA20. O outro anunciante nosso, outro parceiro nosso também é o Cartola Tático. Para você que vai participar do Cartola, é legal, é interessante que você se inscreva no canal. Lá você vai ter análise dos times, análise da rodada, quem pode pontuar mais, quem não pode pontuar mais, enfim. O trabalho está sendo muito bom. Trabalho do Paulo Analista e também do Sandburgo. Siga, o link estará aqui na descrição. E para fechar também, eu gostaria de falar da Inplay, parceira aqui do canal. É um jogo, não é aposta, é um jogo. Você clicando aqui embaixo no link ou escaneando o QR Code, você se cadastra e ganha 1000 moedas no cadastro para você fazer seu jogo nas partidas do Vitória. Você vai chegar lá e vai dizer, ó, vai ter 3 cartões amarelos na partida, sim ou não? Sei lá, Mosquito vai fazer gol, sim ou não? Janderson vai fazer gol, sim ou não? Eric vai fazer gol, sim ou não? Então é basicamente isso que você vai responder. Então se cadastre na Inplay. Agora sim, você tem alguma dúvida sobre o Vitória? Comenta aqui embaixo, eu vou responder. Você tem algum comentário? Comenta também aqui embaixo, eu quero saber de você. Vitória realmente só precisa de 3 posições, depois de contratar o camisa 9, obviamente. E o que é que você achou de Renato Kaiser? Comenta aqui embaixo, quero sua opinião, quero também o seu like, quero também a sua inscrição, compartilha esse vídeo, hype para dar aquela fortalecida e já fui! Até a próxima!